Os Estados africanos são, em grande medida, uma manifesta cópia mal feita do Estado colonial, uma vez que a realidade política que os países africanos vivem hoje tem influências e interferências do processo de colonização das potências coloniais que se instalaram no continente a partir do século XV e que hoje mantém a sua influência na forma como os Estados africanos são conduzidos. Tendo isto em conta, surge a seguinte pergunta: é possível traçar uma visão de Estado, governo e poder de uma perspectiva africana em comparação com a perspectiva ocidental? É a isto que esse vídeo vem responder. Eu sou Ndiongo Lampengo, já agora, muito prazer. Indo direito ao assunto, quando a problemática do Estado em África é levantada, se torna praticamente impossível pensar que pode haver uma visão política bem definida, completa e em muitos aspectos superior à visão de Estado que herdamos do mundo ocidental. Aqui eu vou fazer uma análise comparativa, traçando um paralelismo entre a visão política e governativa nas sociedades ocidentais e nas sociedades africanas pré-coloniais, deixando o julgamento ao critério de cada um de vocês. Estado, governo e poder na perspectiva ocidental. O Estado nas sociedades ocidentais é definido como sendo uma instituição criada para definir a soberania e o conjunto de regras de um território definido. O Estado precisa de ser gerido e ao seu gestor dá-se o nome de governo. A principal diferença entre o governo e o Estado está na duração. Ao passo que o Estado é fixo ou permanente, o governo é efêmero, pode ser dissolvido e demanda legitimidade em regimes democráticos onde a soberania reside no povo. Esta legitimidade deve advir do voto popular. Mas nos regimes monárquicos, o poder é hereditário. O Estado nas sociedades ocidentais é quem garante os direitos e liberdades fundamentais dos seus cidadãos. Todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas, pertencem ao Estado. Porém, o governo só pode gerir as instituições de domínio público. Na visão ocidental, os cidadãos e indivíduos são igualmente propriedade e parte fundamental do Estado, mas podem cometer crimes contra o Estado e por isso existe a instituição do Ministério Público, o fiscal da legalidade e defensor do Estado contra os crimes praticados pelos seus cidadãos contra si. Estado, governo e poder na perspectiva africana. Os Bantu construíram a sua visão do mundo forjando-a à sua essência. O referencial primordial da existência entre os Bantu é a vida, que é um dom recebido de Nzambi e da comunidade, a qual o mundo tem a obrigação de conservar, defender e acrescentar. Segundo Makota Valdina, o mundo é um invólucro hermeticamente fechado por Kalunga para permitir e albergar a vida. A concretização da vida encerra dois domínios: o universo visível, que é concebido e sentido como um sinal da concretização de um universo invisível e vivo, constituído de forças em perpétuo movimento. No interior dessa vasta unidade cósmica, tudo se liga, tudo é solidário. Na visão africana, a vida só pode se desenvolver no seio da comunidade. A vida é um dom, mas a terra ou o mundo são criações para permitirem a vida. Segundo Batsekama, a aldeia é o primeiro núcleo político real e a família alargada, entende-se clânica, é a base social, onde se funda o clã do mundo. Ali estão os seus antepassados, as divindades e o seu ser. As instituições integram a comunidade e são regidas na base daquilo que o Dr. John Henry Clarke chamou de mais poderoso que a lei, o costume. O costume foi estabelecido segundo os princípios que os egípcios chamaram de Mahat. Assim sendo, o Estado nas sociedades africanas é um arranjo congregado de clãs, antepassados, divindades e costumes em torno de um referencial comum, a vida e a obrigação de a conservar, defender e acrescentar. Todas as instituições, sejam públicas ou privadas, integram o segundo dom, que é a comunidade, o local onde se deve desenvolver a vida, e são regidas na base do costume. O Estado é regido na base de Mahat, ou seja, a personificação da verdade, justiça, ordem social e harmonia. Este arranjo implica uma necessidade de comunicação permanente com o mundo divino dos ancestrais. Esta é a razão da prática das libações e reverência aos ancestrais em toda a África. O Estado na sociedade Bantu não é a entidade que garante os direitos e liberdades fundamentais, uma vez que ninguém precisa de ter os seus direitos garantidos por outros. Seja pessoa ou instituição, todos nascem com direitos. No Egito Antigo,
Nos tempos antigos, a mulher tinha os mesmos direitos que o homem. Não havia questões de direitos humanos porque todos tinham direitos. A ideia de os cidadãos cometerem crimes contra o Estado também é inexistente. O dilema de poder é outro ponto no qual diferimos dos povos ocidentais. O que chamamos de dilema de poder é o entendimento que se precisa de ter na forma de como o poder político é organizado e exercido num determinado contexto sociopolítico ou histórico, visando o estabelecimento ou a gestão do Estado. O dilema de poder nas sociedades ocidentais assenta num conjunto de dinâmicas complexas que subdividiram o arranjo político nos seguintes instrumentos de orientação, organização e exercício do poder político. Regimes de governo. Os regimes de governo referem a como o governo é regido, se comporta ou exerce poder. Foram definidos 3 tipos de regimes de governo: regimes democráticos, os que encontram soberania no povo, onde a legitimidade é obtida através dos votos. Segundo, os regimes autoritários, que retiram a soberania do povo. Não existem votos ou, se existirem, são meramente encenações. E os terceiros são os regimes totalitários, controlam a vida total da população. Depois tem os sistemas políticos. Os sistemas políticos referem a como o poder político é organizado e exercido. Foram definidos 3 sistemas políticos. O sistema presidencialista, onde o presidente é o chefe de Estado e de governo ao mesmo tempo, como é o caso de Angola. Depois temos o sistema monárquico, que pode ser parlamentar ou constitucional. Existe um monarca e um primeiro-ministro. E por fim temos o sistema semipresidencialista, ou seja, parlamentarista. Existe um presidente e um primeiro-ministro. Terceiro ponto, as formas de governo. As formas de governo têm a ver com quem governa e a favor de quem se governa. Foram estabelecidas por Aristóteles e Maquiavel 2 categorias: os governos puros, nesse caso a monarquia, a aristocracia e a politeia, e depois os governos falhos ou corrompidos, que são a tirania, isso é, um a favor dos seus interesses pessoais, a oligarquia, alguns a favor dos seus interesses grupais, a democracia, ou seja, muitos a favor de muitos, ao invés de cada indivíduo, né? E depois a república, isso é, muitos indivíduos eleitos a favor do interesse da coisa pública. Sobre o dilema de poder nas sociedades africanas, Foucault nos informa que os africanos estabeleceram um sistema político que os congos chamaram de Kisinsi, onde o chefe é apenas um símbolo. Os assuntos e a política pertencem à comunidade ou sociedade na sua totalidade. Os nossos ancestrais do Vale do Nilo nunca pensaram que houvesse uma separação entre o homem e o cosmo, entre o universo visível e o universo invisível. O reino subjetivo e o reino manifesto, objetivo. Pois os netes ou ancestrais, ao mesmo tempo que estavam mortos, estavam vivos. Assim sendo, para responderem ao dilema do poder, os africanos estabeleceram 3 princípios fundamentais. Primeiro, o matrilianismo, ou princípio do Bungude, para os Congo. Théophile Obenga esclarece que dirigir uma linhagem é para aqueles que pertencem ao mesmo ventre, vumo, ao mesmo sangue materno. Dirigir um clã é para aqueles que estão juntos pela mesma mão, ou seja, Kanda, sobre o mesmo território, Fumba. Dirigir um país, legado ancestral inalienável, é aqui e acolá fazer circular o sangue dos ancestrais fundadores. Segundo princípio, o princípio da integridade econômica, ou Mbongo Wawantu para os Congo, que consiste em reunir o maior patrimônio para a comunidade dos vivos, que tem a aldeia como núcleo primário, e dos mortos, e evitar enriquecer indivíduos singulares, uma vez que a produção pertence à coletividade e a riqueza constrói-se na coletividade. Terceiro princípio, o princípio do Kimayala, ou do poder ou governar, que no contexto dos Estados Confederados do Congo, que foi estabelecido como o Estado-Providência, exigia que aquele que se apresentasse como um tino, além dos 2 princípios anteriores, ele precisava de manifestar o Kimayala, assente nas 6 seguintes facetas. Mwene Congo, o provedor. O rei, na função de Mwene Congo, devia ser aquele que realiza a sociedade, gerando a prosperidade para todos e cada um. Nenkai, o distribuidor. O rei, na função de Nenkai, deveria ser aquele que divide e distribui. Uma pessoa liberal, generosa e amiga e camarada. Mfumu a Congo, o chefe. O rei, na função de Mfumu, deveria exercer a autoridade por meio da eleição, na base do princípio Tumila Mfumu, Saka Yenganga.
Elege-se o chefe, mas inicia-se o sacerdote. Ntotila, o unificador. O rei, na função de Ntotila, deveria unificar os vivos e os mortos e resolver os problemas das separações do reino. Mani, o aperfeiçoador. Guia. O rei, na função de Mani, deveria finalizar e aperfeiçoar as funções do Mwene Ntotila. Ntino, supremo, soberano. O rei, na função de Tino, deveria ser o rei grande sobre o Mwene. Deve ser consagrado por uma outra autoridade, Nsako Nevunda, pois os Mintino são estrangeiros na Montanha Real, onde são juízes, segundo a tradição. Como podemos ver a partir do exposto nesse vídeo, a ideia de que os africanos não eram civilizados e que os seus arranjos governativos não passavam de aglomerados de déspotas sem organização estadual, onde a desordem era a regra, é falsa. Fica igualmente evidente que as estruturas e visões de poder estabelecidas pelos nossos ancestrais se distanciam em matéria e substância das estruturas e visões ocidentais. O mundo e as sociedades humanas evoluíram sim, mas é retrocesso pensar-se que a nossa evolução deve significar sermos outros, ou seja, nos realizarmos através de visões emprestadas, vivermos dentro da imaginação de outros povos. A nossa evolução deve significar sermos capazes de mergulhar nas estruturas e visões estabelecidas pelos nossos antepassados e daí forjarmos o nosso novo mundo, valendo-nos da experiência e do contacto que mantivemos ao longo deste tempo com os outros povos. Nós, africanos, precisamos de despertar para as responsabilidades que nos aguardam, forjando novas formas de organização política que se alinhem à nossa herança ancestral, perpetuando assim o legado dos nossos ancestrais, assente na virtude, na exuberância intelectual e na capacidade de obrar a magnificência para gerar o equilíbrio, a justiça, a harmonia, a autossuficiência e a paz na comunidade, ao invés de continuarmos a nos esfolar para sermos os melhores em sistemas e modelos governativos que não nos levam em conta e que foram concebidos para nos manter numa perpétua condição de dependentes e dominados. Eu sou Ndiongo Lampengo e este é Olhos Café, o movimento para o renascimento africano.